uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia, muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol.
Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a segunda estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a segunda estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos não muito tempo atrás. A estrela, não o filme.
Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. O Incrível tem o prazer de anunciar o primeiro vídeo de um mapa estelar secreto recentemente descoberto e que tem grande significado e relevância histórica. Estamos apresentando a você o Arqueoastronomia. Inteligentemente escondido nas estrelas do hemisfério sul, esse mapa é anterior a qualquer um dos primeiros estelares publicados pelos exploradores holandeses ou ingleses dos séculos XVI e XVII.
Imagine que ele serviu como um guia de navegação para as expedições navais do início do século XVI no Império Espanhol abaixo do Equador. Também forneceu as localizações geográficas dos recursos naturais do Novo Mundo. Se alguma coisa era secreta naquela época, esse mapa estelar com certeza recebeu essa designação. Quando acima do Equador da Terra, os navegadores usavam a Estrela do Norte como guia. Localizada quase diretamente acima do Polo Norte, a Polaris continua sendo a única estrela imóvel no céu, enquanto a Terra gira durante a noite. Fotografias em time delay que focam nela mostram trilhas das estrelas circumpolares, enquanto a do Norte permanece praticamente no mesmo local. Acima do Equador, ela é um guia certeiro para o Norte. A altura ou altitude em que se enxerga a Polaris acima do nível da água informa a latitude acima do Equador. Mas, na metade de baixo do planeta, a Estrela do Norte não é visível, e ali não existe a Estrela Polar Sul. À medida que a expedição de navios espanhóis se aproximava do Equador, a Estrela do Norte continuava a cair cada vez mais atrás da popa deles. Tornou-se evidente para os marinheiros espanhóis e portugueses que a Polaris logo desapareceria abaixo das ondas e não seria mais visível para guiá-los. Eles ficavam ansiosos, navegando por águas desconhecidas sem algo para se guiar. Foi quando criaram a primeira constelação do mapa estelar secreto do Hemisfério Sul, Crux, o Cruzeiro do Sul. Uma constelação brilhante aparecendo em frente à proa de seus navios lhes deu confiança de que tinham um guia de navegação para sua jornada para o Sul. O Crux é retratado nas bandeiras de vários países subequatorais do Hemisfério Sul: Nova Zelândia, Austrália, Samoa e Papua Nova Guiné, todos no Pacífico Sul, assim como o Brasil no Atlântico Sul. Essas localizações geográficas muito diferentes são essenciais para desvendar discrepâncias entre as constelações modernas e o mapa estelar secreto, como veremos em breve. A segunda constelação criada pelos marinheiros em seu mapa estelar secreto era pelo menos tão necessário quanto o Crux, mas muito menor e mais fraca, minúscula na verdade. Formada por apenas algumas estrelas fracas, a constelação de Musca, a Mosca, foi uma descoberta bem-vinda para os marinheiros, no mínimo tão bem-vinda quanto o Cruzeiro do Sul. O hemisfério celestial sul contém muito mais estrelas do que o norte. Está literalmente cheio delas, porque nosso Sol está um pouco acima do meio do disco da Via Láctea. Quando as pessoas que vivem acima do Equador olham para cima, veem a Via Láctea. As do hemisfério sul olham para o disco da galáxia e enxergam muito mais estrelas, nebulosas planetárias e galáxias companheiras da Via Láctea, a grande e a pequena nuvem de Magalhães. É por isso que a astronomia do hemisfério sul contém muitos dos telescópios e observatórios mais novos, maiores e mais poderosos. Há muito mais para ser observado nessa parte de baixo. Por que então, entre a vasta multidão de estrelas no céu do sul, a fraca constelação Musca é tão importante? Por que os marinheiros colocariam isso em seu mapa estelar secreto logo abaixo do Cruzeiro do Sul? Porque se uma mosca pica alguém em um navio, significa que as notícias são boas. Uma mosca só pode indicar que a Terra está próxima. E depois de partir da Espanha, Terra era uma visão muito bem-vinda. A próxima constelação colocada no mapa estelar secreto está a bombordo do navio. Apontando para o sul, o lado bombordo, ou esquerdo, seria o leste, em direção ao arquipélago de ilhas ao largo da costa do Brasil. A terceira constelação é menor e fraca, Camaleão, que serviu como um código secreto para as expedições futuras. Significa não vá lá. Bom, ok, a não ser que queira camaleões para o jantar. Não há muita coisa lá, nada de recursos naturais. A constelação do Camaleão é um sinal de não vá. Não se deixe enganar por essas ilhas. Elas são principalmente estéreis. Vá para este bordo, onde fica o continente. Outro sinal de não vá mais a leste de Camaleão é Volans, o peixe voador, que não vale a pena na mesa de jantar. Mantenha em direção ao sudoeste. Agora, à medida que seguimos pela costa, podemos começar a sobrepor o mapa estelar secreto na América do Sul. Quando fazemos isso, encontramos imediatamente uma anomalia, a constelação Apus, a ave do paraíso. Ela não combina com a América do Sul. As aves do paraíso são nativas das ilhas do Pacífico Sul e não da América do Sul. Vamos ver, enquanto continuamos nossa jornada pelo continente, seguindo o mapa estelar desenvolvido pelos marinheiros espanhóis e portugueses, que muitas aves são retratadas em vários locais. Portanto, a constelação Apus está devidamente localizada no continente da América do Sul como uma ave visivelmente bonita, mas não uma do paraíso. Talvez os marinheiros tenham visto um crejoá, ou talvez um entufado baiano, ou qualquer outro tipo de papagaio colorido. Ou quem sabe, ainda mais provavelmente o quetzal de pontas brancas que vive na Venezuela e na Guiana. De qualquer forma, Apus denota uma ave com um habitat florestal, um recurso natural valioso para o Império Espanhol explorar.
Navegando entre Camaleão e Apus, os navios espanhóis abraçaram a costa da grande massa de terra da América do Sul. Passando pela foz do então sem nome Rio Amazonas, os marinheiros marcaram o local com a constelação de Hidros, a cobra d'água, um ícone claro do que a Amazônia tinha a oferecer. Cabo Branco marca o ponto de terra mais oriental do continente sul-americano. Há um prato mais saboroso no céu e no mar ao largo de suas margens, o dourado, uma iguaria ainda hoje nos menus de restaurantes portugueses de luxo. Um valioso recurso marinho, o dourado com certeza é melhor do que camaleões e peixes voadores para o jantar, e que as rações de carne de porco salgada dos navios. O tucano é o próximo pássaro em nosso mapa estelar, enquanto o navio desce a costa do que hoje é chamada de corrente oceânica brasileira. A presença de tucano neste local, comparável à Argentina, indica o recurso natural de nozes e frutas. Em seguida está a constelação de Fênix, uma ave imortal da mitologia clássica. Ela sobe de chamas que consomem tudo e renasce. Nossos marinheiros nesse momento navegaram mais ao sul do que qualquer europeu já havia ido. Seu destino eram as Ilhas das Especiarias, perto da Índia, e desviaram muito da rota. A paisagem ficou assustadora. Tierra del Fuego, a Terra do Fogo, com vulcões ativos vomitando lava derretida. Em cima, auroras nunca antes vistas iluminaram o céu noturno com cortinas ondulantes de vermelho, verde e azul. A corrente se voltou contra eles e ficou fria. Os navios lutaram para navegar pelo Estreito de Magalhães, a porta de entrada para o Pacífico. A constelação de Fênix representa sua entrada bem-sucedida no Pacífico e a tão esperada virada para o norte. Eles saíram da Terra do Fogo e se sentiram renascidos quando finalmente conseguiram apontar para o norte. E é aqui que todos os mapas estelares publicados desde 1603 colocam a constelação de Grou. Mas esse Grou não é um pássaro Grou que não vive na América do Sul. É hora de esclarecermos o mistério das constelações confusas. Apus não é uma ave do paraíso. Grou não é um Grou. E vamos ver que Pavo não é um pavão. Todas as constelações confusas são um produto de um mapa estelar publicado pelo cartógrafo holandês Petrus Plancius, que viveu entre 1552 e 1622, baseado em observações celestes feitas por Peter Kaiser na ilha de Madagascar. Ela foi descoberta por uma expedição portuguesa de 13 navios em 1500 e visitada frequentemente por veleiros portugueses nos séculos subsequentes. Parece que Peter Kaiser pode muito bem ter conhecido um marinheiro português que lhe falou das constelações do Hemisfério Sul, que foram desenvolvidas pelos marinheiros espanhóis e portugueses a bordo das expedições espanholas ao redor da América do Sul, nosso mapa estelar secreto. Embora não haja evidências para apoiar essa afirmação, ela explica a confusão na identidade das constelações. Elas são realmente pássaros sul-americanos, como em nosso mapa estelar secreto, e não das Índias Orientais, como em todos os mapas estelares oficiais modernos. Grou não é um Grou, e sim um flamingo. Flamingos moram no Chile. Os marinheiros subindo a costa oeste da América do Sul viram essas aves. Essa mesma constelação que é chamada de Grou hoje foi chamada de Phoenicopterus no início do século XVII. Essa é uma palavra em latim que significa flamingo. Grou é um flamingo. Um equívoco semelhante ocorre com a constelação Pavo, ou pavão em mapas estelares modernos. Essa palavra em latim corresponde a pavão, que também não vive na América do Sul. Sim, ele é nativo do Pacífico Sul. No entanto, a palavra pavo em espanhol significa peru. E sim, perus vivem na Espanha. Uma ave notável do Peru é o condor, a maior voadora do mundo. A constelação de Pavão é um condor, que é muito mais parecido com um peru do que com um pavão. A presença de condores significa que a carne é de caça em terra. Estamos agora no Equador novamente, tendo navegado pela costa oeste da América do Sul, e há a constelação de Índio, o rio para a Índia. A corrente equatorial do Sul atravessa o Pacífico naquele local. Esse é um mapa estelar secreto em sua totalidade. Certifique-se de estocar limas em Lima, capital do Peru. É uma longa viagem pelo Pacífico e as limas serão uma fonte de vitamina C para se manter saudável durante a viagem.